Nesse vídeo eu vou falar como eu estudei matemática para a prova do TJ São Paulo e vou argumentar também por que eu acho que é muito perigoso você abandonar essa matéria na sua preparação, tá bom? Sem muita enrolação, eu já vou aqui direto para o slide. Essas são as matérias, que estão previstas para a prova de matemática do TJ São Paulo. Caio, como que você estudou matemática? Primeiro, eu escolhi um professor da minha confiança. No caso, foi o Felipe Loureiro. E não tem grandes segredos. Eu peguei todo o material dele, de matemática, e comecei do absoluto zero, sem pressa. Eu sabia que o aprendizado de matemática é demorado mesmo, não tem muito para onde correr. E eu sabia que, mesmo sendo demorado, valia muito a pena. Então eu comecei desde a primeira aula, gradualmente quando eu estava assistindo a aula, eu via que um exercício era proposto. Primeiro eu tentava fazer o exercício, para depois ver a explicação do professor. Não faz sentido você simplesmente sentar, ficar de braços cruzados, olhando o professor resolver a questão e depois vai para a próxima, da próxima. É uma ilusão. Você acha que você está batendo o conteúdo com velocidade, mas você está só se enganando. O aprendizado de matemática depende do seu esforço, depende de técnicas ativas de estudo. Você só vai aprender matemática resolvendo questões. Então não se engane, não tente acelerar demais sua preparação, que você vai estar só perdendo tempo. Então o que eu fazia? Primeiro, eu fui, com toda a paciência do mundo, eu estipulei todas as horas de matemática no meu cronograma, com o peso que a matéria merece, e fui gradualmente aprendendo. Sempre que eu terminava algum tópico, eu ia depois fazer uma bateria de questões de cada um desses tópicos para ir consolidando conhecimento. E aí, depois que eu estudei toda a parte de matemática do TJ, aí sim, eu fui para o que concursos e fazia filtro de questões, com todos esses tópicos previstos e fiquei resolvendo questões por mais ou menos uns 2 meses. E uma coisa que é importante você ter na cabeça é o seguinte: a prova do TJ está evoluindo ao longo do tempo. Então, mesmo que você seja formado em engenharia, mesmo que você já tenha experiência na área, não basta só que você saiba resolver as questões. Você tem que resolver essas questões com bastante agilidade, porque cada minuto importa na prova do TJ. Então, quando você está estudando, você está resolvendo questões, você tem que ter duas coisas em mente, sobretudo na parte de exatas. Você tem que ter a capacidade de resolver a questão e a habilidade de resolver a questão rápido. Então, por isso é importante que você resolva muitas questões de matemática durante a sua preparação, porque isso vai te salvar um tempo precioso durante a prova, tá bom? Ah, Caio, mas eu tenho trauma, eu não gosto dessa matéria, eu prefiro focar em outras. Eu acho isso muito perigoso e eu vou argumentar com você. Vamos supor que você vai estudar umas 300 horas daqui até a prova. Eu vou colocar essa quantidade porque facilita minhas contas, né? Daqui até o dia da prova você tem mais ou menos 300 horas líquidas de estudo. O que é o razoável? O mínimo que você tem que estudar? A quantidade proporcional ao que vai cair na prova. Então, 6 questões dá 6%, aqui no caso, 18. Isso é um mínimo absoluto. Se você não tem uma grande experiência prévia, esse é o mínimo de horas que você tem que investir na prova do TJ. Por quê? Como eu disse antes, você precisa ter habilidade e você precisa ter velocidade. E eu digo mais, eu estudei mais do que isso. E se você é da área do direito, você não tem uma grande experiência, você tem que investir mais horas sim, no mínimo o dobro. Por quê? Vamos supor que você tem zero experiência em matemática, você tem uma dificuldade enorme. Não é possível que estudando 36 horas ao longo da preparação, você não vai conseguir evoluir nessas matérias. Entendeu? Divide isso aqui, você vai pegar os tópicos, vai assistir uma aula. Se você não tem possibilidade de contratar um professor da sua confiança, se você não tem possibilidade de contratar um cursinho, o mínimo que você precisa fazer é entrar no YouTube, consumir o material de cada um desses tópicos, assiste a aula, como eu disse antes, vai pausando, vai tentando resolver e depois fazer uma bateria de questões. Isso é o mínimo que você precisa fazer. Por quê? Tem uma coisa que vi o pessoal falando a respeito, né? Eu acho que posso até comentar para trazer uma noção do que é essa prova do TJ. A gente tem mais ou menos duas áreas aí. Você vai fazer a sua prova, você vai pegar o resultado e você vai ficar mais ou menos aí. Você pode ficar, né, em linhas gerais, em duas zonas. Primeiro,
A pessoa que ficou entre 90 e 100 pontos. Beleza. Ela tem enormes chances de ser nomeada e tomar posse, se quiser, no TJ. Porque ela estudou bem, fez uma boa preparação e está numa zona muito confortável. Agora, a maioria das pessoas, tá, um número muito maior de pessoas, vai estar aqui. Que é nessa zona, entre 90 e 80. E essa zona já não é mais tão confortável. Lógico, né? Você tira 88, 89, você está mais confortável. Mas vamos colocar aqui, sobretudo, quem está entre 80 e 85. Sabe por quê? Porque você está na zona do talvez. E aí, quando você está na zona do talvez, você se lembra de que cada pontinho importa. Cada questãozinha faz diferença. E é por isso que você não pode abandonar nenhuma matéria, na minha opinião. Por quê? Imagine, considerando a última nota de corte, que foi 86 para o TJ Capital. Ok, uma pessoa que tirou 85 pontos, tá, foram 4 anulações, ela foi beneficiada com essas 4 anulações, excelente, ela foi para 89. Mas e a pessoa que tirou 85 pontos e não teve nenhuma anulação dentro da sua prova? Não foi beneficiada. Teve que seguir a vida. Teve que focar em outra coisa, né? Teve que pensar em outro concurso. Então, eu preciso deixar bastante claro como é importante que você tente cobrir todos os seus pontos fracos nessa prova do TJ São Paulo. Como já é dito, você já vê professores falando. Essa prova do TJ São Paulo, ela é muito previsível. A concorrência é muito qualificada. O edital é praticamente idêntico ao anterior. Então, o TJ é muito previsível. A VUNESP é uma banca que, em linhas gerais, é uma banca justa, não costuma cometer grandes atrocidades na sua prova. Então a tendência é que a sua concorrência vai pontuar bem. Então você tem que se preparar sim, levando todos os pontos do edital muito a sério para que você consiga colocar o seu nome na lista de aprovados e consiga colocar o seu nome numa colocação competitiva, que te dê boa chance de ser nomeado e tomar posse. Tá bom? Em linhas gerais era isso que eu queria dizer. Eu desejo para você uma excelente preparação. Tomara que dê certo. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal para continuar acompanhando o conteúdo que eu trago aqui para o YouTube. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.